Metaverso, o que é? Quem construirá? E por que isso é importante? Nesse vídeo discutiremos brevemente o que é metaverso e por que ele é importante para os arquitetos e como esses profissionais podem desempenhar uma função significativa nessa nova economia digital. O termo metaverso foi criado por Neal Stephenson como sendo um sucessor da internet e constitui sua visão de como o mundo digital pode evoluir no futuro próximo. Você pode ter uma ideia de como poderia ser a vida no metaverso em filmes como Jogador Número 1 e Matrix, onde qualquer coisa que possamos imaginar pode existir. E podemos nos conectar ao metaverso o tempo todo para estender nossas vidas reais com experiências extraordinárias. Mas quem construirá esse metaverso? Ao contrário do metaverso centralizado chamado Oasis em Jogador Número 1, as comunidades de tecnologia acreditam que o metaverso deve ser um ecossistema aberto e interoperável, não dominado por uma única empresa. A energia em torno do metaverso virá dos usuários. O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, também enfatizou: o metaverso não vem de nenhum gigante da indústria, mas da cocriação de milhões de pessoas. Cada um faz sua contribuição para o metaverso por meio da criação de conteúdo, programação e design de jogos. As contribuições também podem agregar valor ao metaverso de outras maneiras. Por muitos anos, a internet constituiu basicamente um catálogo 2D com hiperlinks, mas agora, finalmente, ela começa a ficar interessante com potencial para experiências 3D, mudando a maneira como trabalhamos, fazemos compras e vivemos. Nesse sentido, como os arquitetos poderão desempenhar um papel na criação e desenvolvimento do grande metaverso? O mundo inteiro está testemunhando uma grande mudança na economia real para a economia digital, e a integração das duas foi acelerada drasticamente desde o início da pandemia global. Alguns dos pioneiros na construção de metaversos são os jogos, a moda, Hollywood e, claro, a criptografia. Não há outra opção a não ser entrar no novo jogo. Caso contrário, você não sobreviverá enquanto modelo de negócio. A ascensão dos ativos digitais, NFT. Os itens digitais já representam um mercado de mais de 10 bilhões de dólares. E para que os itens digitais tenham valor real e duradouro, eles devem existir independentemente de uma entidade que possa decidir a qualquer momento remover ou desativar o item. É por isso que o NFT, ou tokens não fungíveis, a aplicação mais recente em tecnologia da blockchain, entrou em cena. Não fungível significa que é único e não pode ser substituído por outro. O valor dos NFTs é, portanto, entendido como a certificação da criação do item digital como único. Só você vai ser dono daquele NFT. E essa criação digital pode ser qualquer coisa, incluindo arquitetura digital, por que não? A artista Krista Kim, de Toronto, no Canadá, vendeu a primeira casa digital em NFT por mais de $500 mil. Isso é mais do que o preço de uma casa real em muitas cidades da América do Norte. Outra tendência no mundo da criptografia é investir em imóveis virtuais. Imóveis baseados em blockchain, desses mundos virtuais, valorizaram como resultado do frenesi do mercado de NFT que começou no início de 2021. Um pedaço de terreno virtual no mundo online baseado em blockchain, do jogo Decentraland, foi vendido por mais de $900 mil recentemente. Em mundos virtuais como Decentraland, Sandbox, o Somna Space, entre outros, as pessoas podem exibir suas coleções de arte, caminhar com amigos, visitar edifícios e participar de eventos. Isso pode até parecer estúpido e irreal para muitas pessoas, e a plataforma pode ser ainda muito nova, mas é definitivamente um espaço interessante e possivelmente lucrativo para designers e arquitetos alavancarem suas habilidades no mundo físico e estendê-las ao mundo virtual. Mudança do modelo de negócios, de consultor a criador de conteúdo. Em vez de fornecer serviços individuais, os arquitetos poderiam reinventar o modelo de negócio para fornecer produtos, serviços que possam ser escalonados, soluções que possam ser reutilizadas para beneficiar milhões de usuários, não apenas um cliente. O metaverso precisa de conteúdo massivo para entreter os usuários. Precisamos de experiências como parques de diversões virtuais, cinemas, concertos, cassinos, até escolas virtuais e qualquer coisa que você possa imaginar. Para os arquitetos, o metaverso é um território virgem, cheio de possibilidades e uma utopia sem as restrições do mundo físico. Os arquitetos podem criar projetos exclusivos apoiados em NFT para as pessoas que gostam de colecionar ativos únicos. Esses profissionais também podem construir ativos digitais como cidades, edifícios, móveis, esculturas, nuvens de ponto, texturas, entre uma infinidade de modelos, e vendê-los diversas vezes para os mundos virtuais. Isso é muito semelhante ao ambiente de trabalho de artistas que trabalham em empresas de jogos ou produtoras de filmes. Além de projetos estáticos, os arquitetos também podem desenvolver fórmulas de design, em que os usuários podem ajustar os parâmetros para gerar vários resultados, como scripts para o programa do Grasshopper, por exemplo, que é um plugin que usa a parametrização e algoritmos como uma forma de projetar. Embora a arquitetura seja um negócio relativamente local, você pode fornecer produtos e serviços digitais em todo o mundo. Pode ser difícil encontrar clientes que valorizam seu design em sua região, mas é muito mais fácil encontrar usuários que apreciam seu gosto em todo o mundo. Não importa o que você faça, tente pensar como
criador de conteúdo. Potencialize seu esforço para um crescimento exponencial. Encontre seus caminhos na selva digital para se comercializar em diferentes plataformas. Alcance os usuários em potencial com conteúdo de qualidade. Mantenha-os engajados e aumente sua base de usuários. Mas como estender a fronteira do design para o mundo digital? Como os designers e arquitetos podem entrar nesse novo universo de forma prática? Uma forma de fazer isso é aprender com a indústria de jogos. O jogo é a ponta do metaverso. São quase como sinônimos. Os jogos são considerados os melhores portadores do metaverso, especialmente os jogos sandbox, cada vez mais populares, que já têm uma forma primitiva de metaverso, assim como GTA, Minecraft, Fortnite, etc., que oferecem um alto grau de liberdade de experiência de jogo. Muitos jogos também fornecem ferramentas profissionais para a produção de conteúdo próprio da expansão, a fim de enriquecer a experiência e prolongar a vida do jogo. Os jogos também são uma indústria com a qual os arquitetos podem se relacionar muito. SimCity ou até o próprio City Skylines são os clássicos da construção de cidades que muitos designers urbanos consideram inspirador. A construção de mundos em jogos é o processo de construção de um mundo imaginário e se assemelha muito ao processo de projeto na vida real. Artistas de ambientes transformam desenhos e ideias bidimensionais criados pela equipe de concepção em ambientes 3D. As ferramentas do mercado são softwares de modelagem com os quais os arquitetos estão mais ou menos familiarizados, como o Blender, os 3ds Max, o Maya, até o próprio SketchUp, e também motores de jogos como a Unity e a Unreal. Um fator que vai te ajudar bastante também é você aprender a programar. Pense como desenvolvedor de software. Temos visto termos como design generativo, design paramétrico, design algorítmico ganharem proeminência, onde os arquitetos passam a abstrair o processo de design, decompõem os grandes desafios em menores, definem os parâmetros ou restrições que irão impactar os resultados do design, elaboram fluxos de trabalho de design e, finalmente, tomam decisões com base em fundamentos analíticos. O pensamento computacional é a chave para realizar seu projeto como desenvolvedor de software. Ferramentas como o Grasshopper, que eu já comentei anteriormente, já são bem adotadas na área da arquitetura. É uma boa abordagem para aplicar ferramentas computacionais em seu fluxo de trabalho e amplificar o poder de computação. Se você deseja aprender a programar, o Processing pode ser uma boa linguagem para aprender dentro do contexto das artes visuais. Python também é uma linguagem relativamente fácil de aprender e tem ampla aplicação em análise, visualização de dados, inteligência artificial, machine learning, que é o aprendizado de máquina, desenvolvimento web e outros usos gerais. Um método muito importante para esse novo universo do metaverso é a geração procedural de conteúdo, ou PCG. Na computação, a geração procedural de conteúdo é um método de criação de dados algoritmos em oposição ao processo manual, normalmente realizado por meio de uma combinação de ativos e algoritmos gerados por humanos, juntamente com a aleatoriedade gerada por computador. Na computação gráfica, é comumente usada para criar texturas e modelos 3D. A geração procedural é frequentemente usada em videogames e filmes para permitir que os desenvolvedores produzam grandes quantidades de conteúdo e a possibilidade de jogos com conteúdo infinito. O jogo Townscraper é um grande exemplo de geração procedural de conteúdo, PCG. Um jogo indie bem simples, mas bastante inspirador. Os usuários podem clicar aleatoriamente e gerar belas cidades com base nas restrições dos blocos, de forma semelhante à solução de um Sudoku, por exemplo. Você consegue comprar esse jogo por apenas R$12 na Steam e tem para PC e Nintendo Switch. Uma outra ótima ferramenta quando se trata desse assunto é a Houdini. Ele foi projetado para artistas que trabalham com animação 3D, VFX para filmes, TV, videogames e realidade virtual. O Houdini reúne esses mundos em uma única plataforma poderosa. O que realmente separa o Houdini de outros softwares de animação 3D é a sua natureza procedural. O Houdini tem um ambiente aberto e oferece scripts por meio de uma variedade de APIs, mas Python é a linguagem escolhida para a maioria dos pacotes. E também tem o City Engine, que é um aplicativo de software de modelagem tridimensional desenvolvido por uma empresa suíça que é especializado na geração de ambientes urbanos 3D. Usando uma abordagem de modelagem procedural, ele suporta a criação de modelos 3D bem detalhados de cidades em grande escala. E por último, não menos importante, a inteligência artificial. A IA ou AI, como você preferir chamar, é um tema quente no cenário tecnológico e vimos muitos aplicativos excelentes em visão computacional, processamento de linguagem neural e assim por diante. No contexto de design, a inteligência artificial pode ser usada para treinar o aprendizado de máquina a partir de conteúdos existentes a fim de gerar um novo conteúdo. Esse é o Machine Learning. A artista Refik Anadol, não sei se é assim que se pronuncia, aplica algoritmo de aprendizado de máquina baseado em dados para criar ambientes abstratos e oníricos. Mas que valor os arquitetos podem agregar ao metaverso? Os arquitetos já enfrentam uma crise de identidade no mundo físico. Éramos os mestres de obras, detínhamos todos os conhecimentos e técnicas de construção. No entanto, na sociedade e indústria moderna, muitas especializações como estrutura, mecânica, eletricidade, orçamento, gestão de obras foram separadas da disciplina de arquitetura. A parte restante é basicamente a criação de formas, visualização e colaboração.
falta-nos a tecnologia central. A arquitetura é uma profissão que leva muito tempo. O menor esforço arquitetônico leva pelo menos 4, 5 ou 6 anos. E essa velocidade é realmente muito lenta para as revoluções que estão acontecendo. A tecnologia está avançando e a indústria de arquitetura, engenharia e construção mudou muito nas últimas décadas. Da indústria à academia, precisamos mudar para nos adaptar. O metaverso é um novo playground dos quais os arquitetos podem participar junto de outras partes interessadas. Se estamos competindo com designers ou desenvolvedores de jogos, que valor extra podemos agregar ao jogo? Temos que pensar como um arquiteto como uma ponte entre o mundo físico e o virtual. Durante séculos, os arquitetos lideraram a construção de mundos físicos. Por atuarmos na gestão dos projetos, colaborando com todas as disciplinas, temos um entendimento abrangente dos processos envolvidos em cada obra, enquanto os outros profissionais estão geralmente mais familiarizados com a parte específica do trabalho. Com a tendência da criação da Digital Twin, ou gêmeo digital, que é um novo conceito de réplica virtual de um objeto físico. De acordo com a Autodesk, um gêmeo digital em construção, engenharia e arquitetura é uma réplica dinâmica e atualizada de um ativo físico ou conjunto de ativos, seja um edifício, um campus, uma cidade ou uma ferrovia, que reúne dados de projeto, construção e operacionais em tempo real. Os gêmeos digitais simulam, preveem e informam decisões. Os arquitetos podem executar simulações para criar cenários do mundo real virtualmente. Um gêmeo digital usa dados de sensores conectados para contar a história de um edifício durante todo o seu ciclo de vida. Mas qual a responsabilidade social nesse mundo virtual? Começamos ouvindo muito para entender o que os clientes querem e o que as comunidades desejam. Além de atender os clientes, arquitetos tendem a colocar o impacto social e a responsabilidade em primeiro lugar, servindo a comunidade como um todo. A arquitetura é a manifestação e expressão da cultura. Tentamos compreender um determinado contexto cultural que envolve linguagens, a memória do lugar e estilo de vidas anteriores. Embora o metaverso não seja específico de um lugar, os usuários têm diferentes origens culturais. Assim, podemos pensar em metaversos vernaculares, que recebem toda essa diversidade, criando assim uma arquitetura de valor. Quanto melhor pudermos definir e implementar o valor da arquitetura, melhor poderemos arquitetar um grande metaverso material. O metaverso está desdobrando e evoluindo. Caros colegas arquitetos, vocês estão preparados? E aí, o que acharam desse conteúdo que eu preparei para vocês? Se curtiram, cliquem aí no gostei e se inscrevam para ajudar o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!